Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Sexta-feira, né, pessoal? Encerrando a semana aqui, com nosso recap aqui um pouco mais cedo. Lembrando que final de semana, né, a gente tem entre sábado e domingo, então eu gravo a aula da mentoria para vocês ali, da mentoria gradual, né? Ainda vou ver o melhor horário ali para estar fazendo isso, tá? Então, recap, dia 12, mini índice, contexto e movimentação do preço, lateralidade como correção, né? Isso aqui foi uma das expressões, né, que levaram o mercado hoje ainda a uma excelente movimentação de baixa. Semanal, né, pessoal? Como a gente está aqui na sexta-feira, aqui a gente tem uma outside. Essa outside provavelmente ainda fecha, né, abaixo da mínima da barra anterior. Isso é relevante, né, para algum tipo de continuidade, mas ainda assim a gente precisa mensurar para ver até que tanto, né, pode ser essa continuidade. Aqui a gente tem uma movimentação, né, clara de três puxadas. A gente tem o primeiro alvo desse pivô aqui, que a gente já vê melhor um pouco ali no gráfico diário, tá? E aqui a gente ainda não chega, né, a ter, né, um bom rompimento, né, de movimentação, tá? A gente precisa de rompimento e continuidade. Essa barra ela não está tão afastada da região, por exemplo, do fundo dessa lateralidade, ela está em cima da wedge. Também teve o primeiro alvo que ainda é região de 61.8. Até 61.8 ainda é um nível de retração, né, quanto à possibilidade de continuação, tá? Quanto a níveis, né, de retração, quando a gente pensa em pontos de correção. Essa wedge em cima dessa região de 61.8 ainda pode ser importante, né, para uma movimentação de alta. Tá? Então, enquanto não tiver um rompimento e continuidade, né, pessoal, a gente teve um último impulso de alta, a gente acaba ainda pensando essa movimentação aqui de canal de baixa como bandeira de alta. Tá? Então, a gente não vai mudar aquilo que a gente já vem estudando. Tá? Aqui, no dia de hoje, né, o que o mercado alcançou? Né? Aqui ele alcançou essa região de gap, tá aberto, que a gente havia deixado aqui há uns dias atrás, lembram? Era um primeiro gap aberto que tinha aqui. Tem mais esse outro bem mais baixo. Tem esse gap aqui de espaço sem negociação, né, que acabou sendo um gap de fuga, tá? Mas aqui, né, se a gente fizer um pequeno ajuste aqui, ó, naquela wedge do semanal, aqui também se torna uma wedge perfeita. Eu vou apagar essa movimentação macro, tá? E vou deixar essa daqui. Então eu tenho aqui ainda, né, essa wedge, essa movimentação de três puxadas, muito bem desenhado, tá? E além disso daqui, eu tenho fundo prévio. Então, assim, para ter alvos desse pivô, eu preciso da confirmação do rompimento. Se a barra seguinte volta para cá, né? A maior parte dessa barra não está para fora dessa região. Tá? Então, isso daqui não deixa a característica, por exemplo, de um bom rompimento. Outro ponto, né? Essa barra, lógico, ela ainda não fechou, mas se ela fecha bem próximo da sua mínima, isso já melhora um pouco as características. Ainda faltam alguns minutos para fechar. Mas se fecha assim, ou 50%, por exemplo, aqui do espaço, eu digo, né? A partir desse fundo, né, e o mercado vem e fecha, por exemplo, aqui ao meio dessa movimentação, né? Metade pavio, metade corpo, a gente já está vendo que está tendo pressão, né? Compradora aqui ao final dessa movimentação. O mercado atingiu esse primeiro alvo aqui, tá, pessoal? Era um alvo que a gente já tinha colocado em estudos anteriores, né? Então, a partir desse rompimento aqui, ó, que é dessa lateralidade toda, ele acabou atingindo o primeiro alvo. Alvo de lateralidade, na verdade, é o segundo, né, pessoal? 100% da lateralidade, é a premissa, né, de alvo da lateralidade. Mas a gente conflui aqui numa possibilidade de wedge, né, e bem próximo da região de 61.8, né, que ainda seria o último nível de suporte, né, quanto à retração de fibra. Tá? Então aqui a gente precisa ver a ideia de continuidade. Muitas outras vezes a gente viu aqui, né, quando o mercado acabou fazendo novas mínimas, acabou tendo uma movimentação, né, contrária. O mercado fazia novas mínimas, o mercado fez nova mínima. Então, se ele repetir aquilo que ele vem fazendo, seria, né, algum tipo de movimentação contrária, tá, a essa ideia de continuidade. Isso pensando naquilo que ele vem fazendo, tentando entender a movimentação que ele vem fazendo a partir, né, de novas mínimas. Tá? Então, ainda precisamos de mais informação aqui para a gente ter algum tipo de pensamento mais preciso. Se, né, ele consegue o rompimento, né, dessa região, mais uma barra de continuidade, aí tem também a projeção desse pivô aqui, né, que seria o último pivô, o pivô mais próximo. Seria inclusive até mais importante, né, do que alvos mais distantes ali, tá? Mas ele cravou, né, esse primeiro alvo aqui no dia de hoje, tá? Praticamente como a mínima do dia. E também, né, fechou aquele gap aberto ali que a gente havia deixado. Aqui nos 60 minutos, o que a gente havia conversado, né? Deixa eu só apagar aqui.
Dá para apagar esse fibro aqui também, né? Porque aqui já passou até mesmo de terceiro alvo, né? Então aqui a gente já pode tirar esse Fibonacci daqui. Aqui, né? Não é aquela wedge lá do não, essa movimentação aqui não é aquela lá, tá? Aquela macro, tá? Aquela macro é essa daqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui uma confluência aqui de possibilidades de wedges, né? Seria nested wedge, né? Você tem cunhas alinhadas. Então, mesmo dessa menor aqui, que poderia ser visualizada nos 60 minutos, ainda não tem um rompimento e continuação, tá? Então, o mercado demonstrando algum tipo de interesse comprador, né, aqui nessa região. A gente fala, né, que geralmente o mercado vai acabar encontrando compradores onde tem algum tipo de ponto importante, tá? E os vendidos aqui, né, saíram bem melhor. No estudo de ontem, né, pessoal, só retomando aqui o gráfico diário, o que a gente falou no estudo de ontem? É que essa barra, né, ela era uma barra que poderia trazer algum tipo de continuidade. Por quê? Porque ela fecha abaixo da mínima da barra anterior, né? Então, ela vem de uma outside, apesar dela não ser uma barra muito ampla, né, o que até corrobora com a ideia, né, de um dia amplo, um dia menor. A barra de hoje a gente até conversou que poderia andar um pouco mais, né, no vídeo de ontem, né, já que a gente teve uma expansão, uma contração, né, poderíamos ter de novo mais uma movimentação de expansão da volatilidade, tá? Então, nos 60 minutos, o que a gente observou? Também estava mais fácil, né, ter uma movimentação de queda, como a gente já havia falado, né, já tinha 15, 16 barras aqui abaixo da média móvel de 20. Aqui, né, acaba sendo o ponto, né, que a gente colocou como título, né, que lateralidades como correção, né? Muitas vezes a gente não vê essas correções ascendentes, né? A gente vê o mercado vindo, né, ele veio dentro dessa movimentação de impulso. A partir da primeira correção da H1 ele se tornou, né, um canal de alta, e depois disso, né, veio desenvolvendo essa movimentação em um canal estreito de baixa. Você não via mais do que 3 barras de alta sem retomada. Continua ainda em canal estreito de baixa. Para que tenha algum tipo de movimentação de alta, né, aqui no 60. Gap de média, né, depois pode ter algum tipo de lateralidade para depois ter reversão. Sempre pensando naquilo que mais acontece, tá, pessoal? Então, aqui nos 60 minutos para a semana que vem, outro ponto, né? Retornos à média móvel, tá? Apesar da lateralidade. Interessante manter esse olhar nos 60 minutos também para a gente ter aquela noção macro, né, de onde a gente deve se posicionar. Igual a gente conversou, né, hoje pela manhã, né? Seria mais importante, mais fácil, mais protegido você estar trabalhando a favor de tempos macros, né? Por exemplo, né, considerando a lateralidade, vender alto na lateralidade ao invés de tentar comprar, tá? Por quê? Porque aqui você tem um amparo das médias, aqui você tem um amparo de setups de venda, você tem o M2S aqui ainda para te defender, né, como possibilidade de stop, tá? Então, o mercado aqui nos 60 minutos, apesar de ter chegado em alvos, ainda é um mercado extremamente mais vendedor, tá? Aqui no M15, né, a lateralidade da manhã, né, ficou bem evidente, né? Você via que não tinha gaps abertos, tá? Aproveitar, né, para trabalhar dois estudos, né, dois detalhes ali, né, que os assinantes do Trade System pediram, né, para a gente trabalhar no dia de hoje. Um deles, pessoal, foi contagem de barras, né, que um dos amigos pediu, para que eu reforçasse uma ideia sobre contagem de barras. Então, eu vou exemplificar, né, a princípio com desenho, acaba sendo bem mais rápido. Eu tenho um impulso de alta, certo? Se eu tenho um impulso de alta, eu tenho um bom impulso de alta. Digamos que eu tenho um impulso de alta por 3 barras, 4 barras. E aí o mercado faz uma primeira correção. O que é essa primeira correção? É a primeira perda de mínimo. Quando ele faz essa primeira perda de mínimo, ela é a primeira tentativa dos vendidos de reverter essa movimentação para baixo. No geral, se isso daqui vem de um microcanal, essa movimentação, e se esse microcanal é excelente, conforme a gente conversou hoje pela manhã, dentro daquelas características, isso daqui, né, poderia nos levar a uma falha de L1. Então, se eu tenho um impulso de alta, um microcanal de alta, a partir do momento que eu tenho a primeira perda de mínima, eu tenho uma L1. A falha de L1 ela se conclui quando eu tenho um fechamento acima da máxima que ficou, a máxima prévia, tá? Quando o mercado perde mínima pela segunda vez, eu tenho uma L2. Se o mercado retoma a movimentação e tem um fechamento acima da máxima prévia, eu tenho uma falha de L2. A falha, né, da L1, ela tem premissa de duas pernas de alta, sendo essa daqui a perna 1, sendo essa daqui a perna 2. Por quê? Porque ele retomou o máximo, tá? A falha de L2 também tem a premissa de duas pernas de alta, tá?
Luciano, perdeu mínima mais uma vez. Eu tenho uma L3. Aqui tem um ponto que é importante, né? A gente lembrar. Não adianta o mercado só perder mínima, pessoal. Se ele fica fazendo isso daqui, ó. Opa, Luciano, eu tenho aqui uma L1, correto? Correto. Mas se ele continua fazendo isso daqui, ó, quando ele sobe, ele faz topos duplos idênticos, ou ele não renova a máxima, eu não tenho uma L2, eu só tenho uma L1. Então toda essa movimentação aqui, ó, deriva só de uma L1, não tenho L2. Para eu ter uma L2, eu preciso necessariamente que o mercado renove máxima e perca mínima, tá? É uma condição. Isso pode ser realizado na mesma barra, né, ou pode ser realizado em outra barra, tá? Então, não necessariamente precisa ser a barra atual. Então, só exemplificando aqui mais um momento, né, aqui com barras, por exemplo, se eu tenho uma excelente movimentação de alta, e aí de repente eu tenho o mercado perdendo mínima, basta ele perder mínima, não necessariamente ele precisa fechar abaixo, tá? Não tem essa obrigatoriedade, basta o preço vir abaixo da mínima da barra anterior. Você está tentando contar tentativas de retomada dos vendidos contra um impulso de alta. E aí, para, né, essa movimentação ter, né, uma L2, eu preciso que o mercado venha acima da máxima, tá? Então, se o mercado, a partir disso daqui, faz isso, né, e reverte, ele reverteu de uma L1. Tá? Então, eu tenho uma volta em V. Se, né, o mercado resolve, né, por exemplo, faz isso daqui, eu tenho tudo isso daqui como uma L1, e aí o mercado retoma a máxima, né, dessa maneira, né, aí eu tenho ainda, né, a possibilidade de uma falha de L1. A falha de L1, quanto mais rápido ela acontecer, melhor, tá? E ela tem predisposição a ter duas pernas. Pode haver correção aqui já imediata, ou ele pode dar mais uma barra para cima e corrigir posteriormente, tá? Mas é um bom ingresso, né? É uma L1 e logo em seguida uma H1, tá? E principalmente se ela fechar acima, né, do topo prédio. Então, a própria barra, ela pode nos dar, né, a premissa completa, tá, da movimentação. Por exemplo, Luciano, deixa eu só apagar aqui. Por exemplo, aqui, ó, né? A gente está aqui nesse impulso de alta, e aí a gente teve aqui uma perda de mínima, certo? Tivemos aqui, ó, durante a formação dessa barra, né, uma perda de mínima, ela fez isso daqui, ó. Peraí, deixa eu só fazer isso daqui. Durante a formação dessa barra, a primeira coisa que ela veio foi fazer isso daqui, ela veio para baixo, depois ela volta, sobe e fecha positivo. Isso daqui já é uma L1, isso daqui já é a falha de H1, de L1, tá? Já é L1 e já é H1. Então ele já perdeu o mínimo e já retomou o máximo na própria barra, tá? Então pode acontecer também na própria barra, tá bom? Para movimentação de queda, né, a mesma coisa, tá? Para movimentação de baixa, exatamente a mesma ideia. Então se eu tenho um bom impulso de baixa e eu estou tentando contar as retomadas dos comprados, eu preciso que o mercado faça uma H1, então ele precisa retomar uma máxima, não precisa, como falei, fechar acima, basta ele violar essa movimentação. Para que eu tenha, né, uma H2, eu preciso que o mercado perca mínima em algum momento para que posteriormente ele renove máxima. Então aqui eu tenho a condição, tá, necessária para L2 e aqui eu tenho a condição necessária para uma H2. Tá? Então, para toda vez que o mercado vai ter uma segunda tentativa, por isso que a gente chama de segunda tentativa, ele tem que primeiro, né, ter renovado o mínimo. Tá? Então, para que eu tenha uma H2, necessariamente eu preciso, né? Tive aqui uma H1. Para eu ter uma H2, eu preciso que o mercado renove uma mínima prévia para que haja possibilidade da próxima retomada ser uma H2. Isso pode acontecer na própria barra, tá? Às vezes. E aí a gente tem que observar a formação dessas barras, beleza? Mais um ponto, né, como os amigos pediu hoje, era para a gente conversar sobre gap. Se ficou dúvida, tá? Só pergunta aí, que aí a gente tenta esclarecer mais em qualquer coisa, a gente tenta esclarecer um pouco mais amanhã, tá? Um dos amigos havia perguntado, né, aqui, sobre gaps, né? Gaps, pessoal, eles indicam aceleração. Quando o mercado deixa gap aberto, né, ele indica essa aceleração. Em lateralidade, gaps são magnetos. Por exemplo, aqui a gente teve, né, um gap que permanece aberto. Um gap que fica aberto é um sinal de força dos vendidos, tá? Sempre que você tem um impulso que deixa um gap, quanto maior é esse gap, maior é a indicação de força dessa movimentação. Não teve a negociação bilateral, que é comum de lateralidade. Ó. Aqui, ó, gap, ausência de gaps. Mercado lateral, você tem ausência de gaps. Mercado, né,
em tendência, você vai ver gap, né? Você vai ver aquela movimentação. Isso que a gente está falando aqui do 15 minutos, tá? Então, os gaps, né, dessa movimentação, eles estão aqui, ó. Tem entre... Sempre que você pensar em gap, pense sempre em 3 barras. Você precisa da mínima dessa barra, né? Você precisa de uma barra de intervalo e você precisa da máxima dessa barra. Então, os pontos de referência são a mínima dessa barra e a máxima dessa barra. Então, esse conjunto aqui começa a deixar, né, a ideia de gap aberto. Aqui há gap aberto, Luciano? Não, você pode ver que aqui não há. Aqui há gap aberto, Luciano? Aqui, ó, há essa subida, retomou e fechou esse gap até aqui. Mas ele não fecha o gap, ele não deixou de existir. Aqui eu tenho gap, Luciano? Eu tive, ó. Eu tive esse gap, certo? E esse gap ele deixou de existir quando essa barra veio aqui fechá-lo, tá? Então, gaps, né, são muito utilizados como magnetos em cenários de lateralidade, tá? Gaps pré-rompimento também marcam uma possibilidade de pegada, né, do melhor ponto, por exemplo, de ingresso dos vendidos. Bem, aqui ficou um, ó, tá? Aqui você tinha um gap, o mercado foi o primeiro gap, né, pré-rompimento, então a gente pode deixar esse daqui marcado, primeiro gap pré-rompimento, o mercado estava ali, né, faz esse rompimento, esse é o primeiro gap que fica aberto. Ele volta para fazer um pullback nessa região. Essa região foi o melhor preço de ingresso, né? Seria uma boa região para vender novamente, né, para grandes instituições, tá? Então, regiões de gap, né, tem todo esse cenário. A gente ainda vai trabalhar mais, né, todas aquelas características ali na ideia da mentoria ali que a gente está fazendo, né, mas de maneira um pouco mais lenta, tá? Aqui no 15 minutos, né, pessoal, você tinha aqui também a possibilidade de ligar algumas puxadas. Ah, só para aproveitando para exemplificar para o amigo, ó, a gente tem aqui uma lateralidade, certo? Eu também posso contar barras em lateralidade para eu tentar ver se vai retomar, por exemplo, numa H3. Aqui, por exemplo, ó, você tem uma H1, quando ele perde mínima de novo, ó, tem uma H1, quando ele perde mínima de novo, a próxima retomada de máxima é uma H2. Quando ele perde mínima de novo, então ele tem que perder mínima, obrigatoriamente tem que perder mínima. Quando ele retoma a máxima, eu tenho uma H3. Tá? Então, para que eu tenha H3, eu preciso, né, da perda de mínima antes para depois ter retomada de máxima. Toda H3 é uma wedge, toda H3 é uma tentativa, né, de reverter o mercado por 3 vezes que foi retomada. Você teve uma puxada, você teve uma reversão. Você teve uma outra puxada, você teve uma reversão. Por isso que tem que ter a perda de mínimo, porque você tem que ter a puxada. Você teve uma reversão. Teve uma outra puxada, eu tenho 3 puxadas, eu tenho uma wedge, e aí depois eu tenho mais uma possibilidade de reversão. Então, assim como a H4, né? H4 é o wedge com fundo duplo, né? Conforme a gente conversou no dia de hoje, né? A gente até exemplificou isso lá nos 5 minutos. A parte da manhã, né, pessoal, foi lateralidade, né? Lateralidade bem clara também. Mais um, dá pra gente conversar um pouquinho aqui também sobre gaps. Aqui, ó. Quanto a gap aberto, né? A gente teve uma movimentação lateral, tá? Aqui, né, eu tinha esse gap aberto, ó, tá? Então vou marcar o gap aqui da forma que o Brooks marca. No geral, eu deixo marcado dessa maneira aqui para a gente ver se ele flipou a região, tá? Mas eu vou marcar aqui exatamente da mesma maneira, né, exemplificada pelo Brooks. Esse aqui era nosso gap inicial, certo? Ó, esse gap ele ficou presente aqui, ó. Esse gap ele foi fechado quando a máxima dessa barra veio testar essa região. Em lateralidades, gaps são magnetos, então elas podem atuar como alvo para sua operação. Tá? Então, em lateralidade, gaps são magnetos e você pode usar, né, eles como alvo para algumas operações. Veja que como a gente está numa movimentação lateral, gaps, né, são raros e quando eles ficam, eles são rapidamente fechados. Ó. Então eu tive uma possibilidade de gap aqui, tive uma outra possibilidade de gap aqui. Esse gap deixa de existir já quando essa máxima vem acima dessa região. Esse outro gap deixa de existir quando essa máxima vem acima dessa região. Então esse gap foi fechado. Aqui depois disso você não tem mais gaps. Ó. Aqui você teve um pequeno gap. Tá? Então foi fechado aqui, ó, logo em seguida por essa movimentação. Aqui também ó, um pequeno gap fechado logo em seguida. Então, em lateralidades, gaps são magnetos e eles não costumam, né, conseguir ficar aberto por muito tempo. Às vezes a própria barra seguinte já fecha, né, aquela possibilidade do gap. Então aqui ó, você teve uma possibilidade de gap, ele foi fechado aqui ó, posteriormente por essa movimentação. Tá? Aqui você teve um pequeno gap, ó, esse gap fica aberto. Ó. Mesmo com o retorno dessa barra aqui, ele acabou não fechando essa movimentação. Tá? E gaps, né, como falei, acabam sendo muito interessantes a observação deles, né, quando a gente tem aquele ciclo forte.
né, que no geral é quando a gente tem algum tipo de microcanal. Microcanais acabam sempre deixando gaps abertos, né? E esses gaps, quando não são testados, são um indicativo de força e sinal de tendência, né, de que o mercado está ganhando algum tipo de impulso, né, e ele pode ter algum tipo de continuidade. Tá? Então, gaps abertos, né, se ficou alguma dúvida, manda pergunta aí no, no YouTube, né, que a gente tenta esclarecer, beleza? Dia de hoje, né, pessoal? Só para a gente bater um papo e finalizar aqui, que já é sexta-feira, né? Aqui, né, eu tenho uma movimentação, a princípio, de 3 puxadas, né, intraday. Aqui só para a gente retomar do dia anterior, né? Aqui no dia anterior a gente teve a movimentação de 3 puxadas. 3 puxadas têm o mesmo potencial de uma wedge, mesmo potencial de reversão, mesmo potencial, né, de pontos de inflexão, mesmo potencial de 2 pernas, tá? E a gente tinha até conversado daquela movimentação macro do dia anterior, né, que teria a possibilidade do topo do canal. Por conta do gap de média que a gente teve lá no 15. Era o único lugar onde a gente ainda tinha algum tipo de movimentação possível de alta, 60 diário ou não, né? Foi aquilo que a gente conversou hoje de manhã. Aqui, barra 1 do dia doji, certo? Acabei fazendo uma compra aqui, né, próximo do fechamento do gap. Por quê? Porque ele tinha uma movimentação de 3 puxadas, ele abre com gap de alta e ele já renova em flexão. Então, tinha a possibilidade de ter pelo menos uma nova máxima. Barra 1 sendo um doji, ela é uma barra lateral. Barra lateral, o Brooks fala que geralmente a gente vai ter lateralidade por mais barras. Então, eu acabei realizando lucro, né, dessa compra aqui. A ideia era fazer parcial aqui e sair, né, da segunda parte aqui. Mas acabei realizando lucro aqui por conta das características da movimentação da barra. A barra 1 do 15 minutos também foi um doji. Né? Então, quando a gente tem um doji, quando o Brooks lendo, né, se a gente retomar aquela ideia da mentoria gradual que a gente fez durante o final de semana, lá ele cita que quando você tem a barra 1 como doji, né, no geral a gente espera um pouco mais de lateralidade por mais algumas barras. Então, aqui no 15 minutos, ó, nossa barra 1 do dia acabou também, né, sendo um doji, né, um doji positivo. Tá? Então, quando tem um doji, é bom você preparar o espírito, né, para pelo menos mais um pouco de lateralidade. É melhor você atuar assim, né? E aí aqui em lateralidade você teve uma movimentação de 3 puxadas bem clara, né? Uma, duas, três, né? É... Aqui a gente comentou que a gente teve um micro gap, né, entre fechamentos, então tinha bastante gente tentando operar essa outside aqui, né, como uma ideia de continuidade. Aqui foi uma 4ª puxada, né, dentro daquelas outras 3 puxadas que a gente falou, e numa 5ª puxada, no geral, a gente tem uma melhor probabilidade, porque a gente já não tem mais setup de compra. Até 3 puxadas a gente tem a possibilidade de um setup de compra. Por quê? Porque é uma wedge, uma, duas, três. 3 tentativas dos vendidos de romper essa movimentação para baixo. Sem êxito, os comprados podem atuar. Uma 4ª puxada é uma wedge, né, com fundo duplo. Ainda assim, né, seria um fundo duplo mais forte do que um fundo duplo comum. Por quê? Porque ele é a 4ª tentativa dos vendidos de reverter essa movimentação para baixo, né, de romper. E os comprados, né, podem ainda ver essa possibilidade aqui, né, como um ponto, né, para entrar comprando. Tá? Então aqui a gente teve, né, essa wedge inicial, tá? Aqui teve nested wedge, né? Não, aqui teve wedge, né? Na verdade não acaba sendo nested wedge. É uma wedge com fundo duplo, né? Aqui gerou ainda, né, uma possibilidade de compra. Aqui a gente falou, né, pessoal? No geral é melhor você tentar atuar a favor das médias. Então assim, se é um mercado lateral e você quer operar, opere a favor das médias. Por quê? Porque lá no 15, né, você estava com as médias mais a seu favor. Aqui a gente estava com a 200, aqui a gente até conversou, né, que muitas vezes o mercado vem, faz um teste no 200, ele falha e ganha um bom impulso de alta. Não aconteceu, né, no dia de hoje esse teste da 200, poderia ter vindo aqui, né, fazer uma wedge. Teria sido bem interessante, uma wedge, uma outside, né, alguma coisa aqui na wedge. Teria sido bem interessante uma barra de sinal, né, para essa movimentação, mas não veio, né? Então, lateralidade, você tem ausência de gaps, importante você perceber isso. Você tem muito pavio, muita negociação bilateral, você tem muita H1, muita L1. Então, em lateralidade, a gente não conta, né, H1, L1. Tipo, se a gente for contar, a gente vai contar baixo, né, para tentar entrar no H2, por exemplo, né, se vier de um ciclo forte. Tá? Algo que aconteceu, né, no dia anterior. Aqui, ó, quando o mercado estava baixo nessa movimentação aqui, ó, baixo nessa possibilidade de lateralidade, né, que o mercado veio aqui descendo, apesar de microcanal não tinha nenhum tipo de gap, ó, você consegue ver que aqui não tem gap, ó, ausência de gap, era uma movimentação mais bilateral, né, apesar de descida, né, ela tinha tanto compradores quanto vendedores atuando nas barras, né, quando a barra abre aqui, essa barra fecha, essa barra abre, ele tinha um pavio de negociação, aqui também, aqui também, aqui também. Então era uma negociação mais bilateral.
antes das barras fecharem, né, os compradores estavam participando. Então, os dois lados ainda estavam participando, apesar de micro canal de baixa. Então, bem aqui, ó, você teve uma H1 bem discreta. Essa barra, né, ela retoma essa máxima, depois ela perde mínima, né, nesse dia. E aí a próxima retomada de máxima acabou sendo já uma H2. Foi uma segunda entrada abaixo na lateralidade. Né, e ainda pagou o movimento ainda de duas pernas, né, até o gap de média ali. Tá, então, H2 baixo na lateralidade acaba sendo uma boa possibilidade. Aqui, né, pessoal, mantendo aqui o nosso estudo aqui de lateralidade. Quais os detalhes, né, que tiveram nessa lateralidade do dia de hoje? A gente teve aqui essa movimentação aqui como a máxima do dia, certo? Depois disso daqui, pessoal, eu tenho aqui uma movimentação minoritária, né, que é um topo intermediário. Tá? Então, se eu pegar no tempo macro, eu vejo essa movimentação. Eu tenho depois um topo mais baixo. Aqui a gente conversou dessa inflexão de wedge, que aqui, né, o mercado ganha um potencial, tá, de fazer, né, mais uma perna de alta. Então aqui tinha a possibilidade, aqui a gente não podia estar vendendo aqui nessa movimentação. Por quê? Porque tinha a possibilidade dele corrigir, né, 61.8, tá aqui no FIBO alto, né, estava mais ou menos aqui. E aí ele volta e falha sem renovar a máxima. Isso daqui é um ponto importante, né? Quando ele falha em renovar uma máxima prévia, né, é quando ele ganha o potencial para renovar mínimo. E aí ele acaba vindo renovar mínimo, né, aqui na região do fundo duplo. E aí ele gera uma estrutura. Né? Aqui ele gera uma estrutura clara. Ele falha em renovar a máxima e renova a mínima. Então você não podia estar esperando que essa movimentação, por exemplo, fosse deslanchar para cima. Né? Essa compra, né, desse scalp aqui, ela seria no máximo, né, para você voltar para a região aqui, né, de 50% do dia, né, da movimentação aqui, até onde o mercado havia se mostrado, né, você tinha uns 50% bem aqui. Tá? Não chegou a pagar, né, acabou rompendo essa movimentação. Então eu tenho uma wedge com o fundo duplo que rompeu. Né? Isso daqui deixa já a premissa de duas pernas de baixa. A partir daqui, né, o que a gente havia falado, né, pessoal, quando encerrou ali a parte pela manhã? Que, né, a gente poderia estar buscando vendas de retorno à média. Retorno à média móvel de 9, retorno à média móvel de 20, tá? Para a parte da tarde. Já que a parte da manhã foi pura lateralidade, depois disso daqui, depois da lateralidade, virou um bom impulso, né? Porque apesar dessa movimentação não ser tão interessante aqui, ó, no 15 minutos, pessoal, é uma movimentação de micro canal, né? Que ela ativou, né, um modo sempre vendido aqui de maneira bem interessante. Ó. Eu tenho aqui, ó, um bom micro canal, né? As barras fecham perto de suas mínimas, né? Tem ali um pequeno gap aberto que acabou ficando aqui, outro pequeno gap aberto que acabou ficando aqui, tá? Então eu tive uma movimentação de força melhor aqui no 15 minutos. Aqui no 15 minutos, né, depois do microcanal, eu tenho uma H1, certo? Então, contando, né, as tentativas de retomadas, não temos uma falha de H1 aqui, né, pessoal, para ter retomada imediata. Foi um pullback, né, mais lento. E aí você não tem, né, uma grande movimentação. Você vê que esse pullback ele perde força. Ó, você vê pavio ficando, por exemplo, no teste da 9, pavio ficando no teste da 9, teste da média móvel de 20, né, depois de um impulso de baixa. A gente conhece isso daqui como um M2S, né, seria um topo duplo na MM20, né, uma movimentação de duas pernas na MM20. A barra deixa a rejeição. Então a venda aqui, né, no 15 minutos, só para a gente frisar um ponto, que é um dos pontos que um dos amigos teve dúvida hoje, tem momento, pessoal, que você vai ter dois gatilhos. Você vai ter gatilho no 15 e você vai ter gatilho no 5. Se você tiver espaço para venda, faça, tá? Participe. Aqui, na verdade, a gente já tinha conversado que era para estar tentando vender pullback, né? Para a gente estar vendendo retorno à média, mas lá nos 5 minutos. Mas ele está fazendo a mesma coisa aqui no 15. Então você tem duas vezes, né, o potencial dessa movimentação te pagar alguma coisa, tá? Então, quando a gente pensa na ideia de impulso e canal, é que a gente vai ter a fase de impulso, o mercado inicia a fase de canal a partir do momento que ele tem a H1, tá? E depois disso daqui, a gente só vai continuar buscando por vendas na média móvel, tá? Então, acabei fazendo esse trade aqui. Aqui só quero trazer um ponto, né, para ilustrar ali para um dos amigos ali algo que eu estava tentando explicar. Aqui, por exemplo, né, seria a venda no 15 minutos, tá? Vejam que se eu tento venda antes, ó, por exemplo, aqui, ó, peraí, deixa eu só pegar outra, pegar aqui o círculo. Veja que se eu tento uma venda, por exemplo, nessa barra, né, eu, lá nos 5 minutos, apesar de eu ter uma barra negativa, né, ali, eu estaria vendendo contra uma barra de alta. Tudo bem, eu estaria vendendo contra uma H1, a probabilidade ainda seria boa, né, para ele reverter essa movimentação. Só que só se torna falha de H1 quando o mercado fecha aqui embaixo, tá?
Antes dele fechar aqui embaixo, né, eu não tenho a falha de H1 em premissa de duas pernas, tá? Então, e nem teve, tá? Dentro dessa movimentação aqui acabou não tendo essa lógica, tá? Então aqui, pessoal, depois daquela movimentação que a gente conversou, né, falando sobre impulso e canal, né, aqui aquela movimentação do 15 tá bem aqui, ó. Eu já volto lá para o 15, tá? Aqui, naquela primeira movimentação, depois das duas barras de alta, a primeira venda seria aqui. Por que essa primeira venda ela não é tão interessante? Porque essa barra não fecha rompendo a mínima da barra anterior. A gente já conversou sobre isso. É predisposição à continuidade. Isso daqui é predisposição a barras sobrepostas, fechamento dentro da barra anterior. É uma predisposição melhor à lateralidade. O mercado ainda assim apresentou uma lateralidade. Depois ele deixa um topo duplo aqui bem interessante, com uma troca de polaridade ali no fundo anterior. Né? É um topo duplo mais alto. A barra, né, informação, ela assusta um pouco, mas ela volta, né, e fecha ali com um martelo ali, né, tentando romper essa movimentação. Então aqui, essa venda, né, ela não ativou a movimentação, né, ela não teve gatilho. Aqui ela fez uma 2BR bem interessante, tá aqui, né, boa 2BR, por quê? Porque é um retorno à média móvel de 20, tá? Deixa eu só voltar aqui para o 15, eu fiz um pequeno ajuste aqui, ó, lá nos 5 minutos, mas é exatamente aqui, ó, a barra que deu gatilho, ela rompe levemente o fundo da anterior, então ele te deu gatilho de venda aqui, ó, já na abertura da barra seguinte. Então se você vende aqui, né, você ainda tinha, né, a predisposição a pegar bastantes pontos, né, no dia de hoje. O que que eu fiz, né? Acabei vendendo aqui, acabei fazendo parcial aqui na região de fundo duplo, tá? E acabei conduzindo até esse alvo aqui, né? Que era o alvo da lateralidade ali dos 60, que eram os alvos que a gente tinha ali, né? De movimento, né? Um pouco maior, tá? Então era o alvo da lateralidade. Então, beleza? Ainda aqui, né? Nos 5 minutos, né, pessoal? Só para a gente ver o que mais que teve de ingresso aqui no dia de hoje. Então, aqui eu tive aquele ingresso, né, uma boa entrada, né, aqui também. Aqui, né, quem entrou um pouco antes, eu entrei aqui, tá, pessoal? Acabei entrando um pouco antes daquela movimentação. Mas aqui, né, acabou sendo a melhor entrada, porque ela foi junto com aquela outra entrada, tá? Aqui já entrei, né? Ainda não estava lá no 15 minutos num bom cenário, acabei entrando aqui um pouco antecipado. Mas né, essa movimentação aqui ela deixa, né, a possibilidade, por exemplo, de você querer estopar, mas se você espera a barra fechada, você vê que isso daqui é armadilha comprados, né, e traz mais pressão aos vendidos, né? Uma barra de desistência, né, logo na sequência, ó, tá? Uma barra que fecha bem próximo da sua mínima. Deixa eu só apagar isso daqui. Depois disso daqui, né, pessoal, foi só retornos à média móvel de 9. Aqui, ó, mais uma volta à média móvel de 9, barra fechando, né, além da mínima da barra anterior, com gatilho. Se você vende aqui, né, você ainda pegou mais alguns bons pontos. Depois aqui outro retorno à média móvel de 9, né, barra com gatilho, mais uma possibilidade de alguns pontos. Aqui depois, né, já encerrou aqui o dia, né, que a gente já está finalizando o dia. Tive ainda uma possibilidade aqui de tentativa de gap de média, né, e aqui a gente já consegue um gap de média bem apagado, né, que as barras do final do dia já bem pequenas. Ponto crucial, né, pessoal, de dias como hoje, não opere contra a tendência, né? O que a gente falou? A gente não tenta antecipar a movimentação se a gente não tiver pelo menos um gap de média, né? O mercado demonstrou para a gente característica de impulso e canal, a gente trabalha como impulso e canal, né, até que essa movimentação demonstre, né, algum tipo de mudança. Primeiro o mercado muda, para depois a gente mudar a forma de pensar e a forma de operar. Tá? Então a gente não muda, a gente não faz uma mudança antes do mercado. A gente muda quando o mercado, né, nos dá a mudança. O mercado veio pagar o terceiro alvo, né, dessa lateralidade aqui hoje, ó, cravada aqui junto com aquela do diário, tá? Então, se você tenta operar contra a tendência, né, provavelmente, né, nesses dias aqui é o dia que você quebra a conta, tá? Então tem que tomar cuidado com isso daqui. Toma cuidado, né, para a galera que tem um trade system, por favor, né, não fiquem buscando trade contra a tendência. Às vezes vocês me mandam alguma pergunta se é possível, por exemplo, pensar em compra, né? Pensem que tem as regras, né, para você seguir. A regra eu não opero, por exemplo, teve 20, 15 barras ali abaixo da média móvel de 20, para pensar em comprar, ou você vai entrar no risco num contexto maravilhoso, ou você vai ficar tentando vender até, né, que o mercado reverta, tá?
Onde que você vende? A gente tenta vender perto da média móvel. Por quê? Porque quando o mercado chega perto da média móvel, às vezes ele vai te deixar ali uma barra com tamanho maior, às vezes ele vai te deixar uma barra com tamanho menor. Aqui você tem um topo duplo na MM9, né? Aqui você tem um topo duplo na MM9, tá? Bandeiras, né? O que que são topos duplos, né, pessoal? Isso daqui é uma bandeira de baixo em forma de topo duplo, isso daqui é uma bandeira de baixo em forma de topo duplo, tá? Então, a gente tenta participar de vendas, né, nesse tipo de cenário, de retorno à média móvel, porque quando ele chega próximo da média móvel, ele se afasta, depois ele corrige lateralmente. Correção, né, lateral, né, como continuidade, né? Você tem muitas vezes uma lateralidade como correção. Aí o mercado apenas continua a movimentação de tendência. Tá? Então, a gente tem que se acostumar e colocar isso no papel como regra, né? Não operar contra a tendência, porque nesses dias aqui é o dia que você realmente, né, lasca a conta. Se você fica tentando caçar compra, né? Depois que vira tendência, claro. Enquanto era lateralidade, beleza, é lateralidade, né? Mas depois que deixa de ser lateralidade, né, quando tem um rompimento, né, e acaba tendo, né, aquela ideia de rompimento e correção, inclusive, né, porque ele faz o rompimento, depois ele volta e faz uma correção aqui com duas pernas, né, igual aquilo que a gente conversou no dia de ontem, né, essas movimentações de duas pernas, ter essa paciência muitas vezes para esperar participar, por exemplo, da venda depois da segunda perna, né, acaba sendo mais interessante. Beleza, pessoal? Então, bom final de semana para vocês, né? Bom feriado. Feriado não, né? Boa sexta, tá? Boa sexta-feira. Vou ver ainda, né? Ainda vai ser lateralidade, tal, que eu vou gravar para vocês ali. Ainda vou terminar de dar uma procurada ali no PDF, né? No que a gente vai gravar. Mas eu quero dar uma continuidade boa nessa parte do lateralidades. Depois disso, né? A gente pode, ou, né, eu vou conversar com vocês ali, ou voltar para o Tendências, ou a gente vai para o Reversals, tá? A gente vai pegando partes dos livros, tá? E aí a gente vai tentar fazer uma mescla de pontos que são importantes ali, para que a gente possa estar tentando pensar no uso, né, deles durante o dia, né, enquanto a gente está operando, beleza? Então, bom final de semana, valeu, né? Fiquem com Deus aí e até mais.